Oi, tudo bem? Fico bem feliz de você estar aqui me acompanhando, assistindo todas as dicas, todas as videoaulas. E hoje eu tenho um assunto para tratar com você, que é uma dúvida bastante comum no nosso mercado. A pergunta sempre é: será que é melhor que eu registre os profissionais que trabalham comigo? Será que é melhor tê-los como autônomo? A maioria do mercado trabalha com autonomia, e isso também se solidificou com a aprovação da lei em outubro de 2016. Mas antes, né, e mesmo agora com a lei, a gente deve se perguntar: qual é o melhor regime de trabalho para mim? E sabe qual é a primeira dica que eu dou para você? O seguinte: você se conhece como pessoa? Você se conhece como empreendedor? Como o administrador desse grande navio que você vai entrar? E por que isso é tão importante? Porque se a gente for pensar como mercado, a gente entende sim que hoje muitos, talvez a grande maioria, trabalhem com profissionais autônomos, principalmente depois da aprovação da lei em outubro de 2016, da lei de salão parceiro. Mas por que eu devo me perguntar se eu realmente, como é que eu sou e se eu realmente esse método é o melhor para mim? Porque tem pessoas que têm uma cabeça muito autoritária. Então, que para essa pessoa ter o comprometimento exato do horário, né, não chegar atrasado, ter os dias de semana com o maior número de dias, não prestar serviço em outros lugares, faz parte desse coração que está querendo fazer autônomo, mas na verdade é uma cabeça pensante de CLT. Por quê? Uma pessoa extremamente autoritária, né, com esse perfil que não aceita várias posições, ela vai ter dificuldade em trabalhar com a pessoa que tem autonomia, porque ela muitas vezes ela não vai poder não aceitar um fechamento de agenda num sábado lotado, mas aquilo vai fazer mal a ela. Por quê? Porque o entendimento dela é que o profissional está lá e ela deve mandar nesse profissional. E no autônomo, a gente não tem essa relação de mandar, né? Não tem eles não têm subordinação ao dono do local. Então, é preciso que você primeiro tenha esse entendimento. Se você é uma pessoa com um perfil mais autoritário, que você não aceitaria engolir alguns sapos, pense direitinho se vale a pena você trabalhar com os autônomos ou se você vai ficar a vida inteira enlouquecida por isso. Em contrapartida, muitas pessoas querem trabalhar com um autônomo imaginando que vão ter uma redução assim de impostos ou de problemas, né? Só que se eu não sei administrar o autônomo do formato que a legislação me diz que deve ser, eu também terei muita dor de cabeça. Então, se eu me conheço, eu sei que sapos eu vou engolir ou não. E conhecer a relação é importante para as duas partes. Por exemplo, eu tenho um profissional que me procura, que quer carteira registrada. Esse é o sonho da vida dele, é a segurança que ele imagina que ele vai ter. E fazendo um parênteses, a gente pode dizer: a gente não tem segurança em nenhum regime. A segurança que nós temos é de nos tornarmos melhores profissionais a cada dia. Porque se a gente vai ser um bom profissional e todos os dias a gente vai ter uma evolução, essa é a garantia, a segurança que a gente tem. Porque quando a gente pensa na CLT, é uma falsa segurança, porque a qualquer momento você pode ser demitido. Então, o que nos segura em qualquer empresa, em qualquer trabalho, é sermos bons no que a gente faz. Não é um documento, não é um regime, ok? Um regime trabalhista. Então, vamos lá. O que é importante a gente pensar? Que eu tenho um autônomo que pode escolher o dia, o horário, o formato que ele quer trabalhar, se ele quer entrar mais cedo, sair mais cedo, né? Então ele vai determinar os dias da semana que ele quer prestar esse serviço. Ele pode dizer: olha, eu quero almoçar sempre às 12. Eu não quero que você marque nunca ninguém nesse horário para mim. Ele tem todo esse direito? Ele tem autonomia para definir. Em contrapartida, se você trabalha com um autônomo, você pode definir que isso, no formato que ele quer, não é interessante para você. Então, por exemplo, você pode fazer uma proposta de trabalho para um autônomo e dizer para ele: eu quero que você trabalhe para mim às quintas, sextas e sábados, das 10
às 16. Ele pode dizer assim: olha, eu trabalharia para você só quinta e sexta, o sábado eu quero folgar. Você não precisa aceitar por ele ser autônomo, só que você não fecha esse contrato. Você procura no mercado outra pessoa que tenha disponibilidade para o horário que você tem demanda, tá? Ou a pessoa diz assim para você: olha, eu quero trabalhar a semana inteira, eu quero trabalhar de ponta a ponta. Você também tem o direito de dizer: não, eu não tenho clientela, não tenho disponibilidade ainda para que você venha tantos dias. Você pode negociar isso, explicando para ele que ele pode ser que ele fique alguns dias sem fazer atendimento e que isso não é interessante nem para ele nem para você, para que não cause desmotivação. Se você tivê-lo como CLT, quais são os riscos então que você corre? Você pode mandar, você pode exigir o horário, você pode pedir N coisas porque a CLT vende o tempo para você, né? Então você é dono daquele tempo que ele presta o serviço. Portanto, todas as ordens são suas. Mas qual é o risco? O risco, e o que tem que ser visto nesse mercado, é que muitos profissionais se acomodam. Por quê? Porque o comissionamento é menor, ele tem um fixo garantido, às vezes até pequeno, mas muitos profissionais se acomodam sabendo que existe esse fixo, que ele tem direito a férias, 13º, enfim. E qual é a prática muito ruim, mas que muita gente ainda faz? É fazer o registro para aparecer para uma legislação, né? E na prática a pessoa tem autonomia, recebe como autônomo, mas tem toda a documentação. Então, se você não acredita no método de MEI, de autonomia, né? Por que você registra e faz depois esse trabalho como autônomo? Né? Hoje em dia os contratos são legais, eles são registrados pelo sindicato, é tudo negociado, não tem nada que saia fora do limite, que possa te causar algum problema. O que causa realmente o problema é quando você faz o contrato de um jeito, de um formato, com dizeres, com escritas bonitas, que querem, né, mostrar toda a capacidade oral ali de escrever que se tem, mas na prática não acontece nada daquilo. Então, o contrato ele tem que ser fiel ao que você faz no dia a dia. Porque se não tiver essa fidelidade, aí também você, mesmo tendo um autônomo, vai ter problemas de processos trabalhistas. Então, existe uma regra que a gente tem que seguir, né, para cada escolha que a gente faz. Não tem certo ou não tem errado dizer que é certo você fazer esse contrato para autônomos ou é certo você fazer como CLT? O que eu acho que a gente precisa ter muito claro é se conhecer como pessoa, saber quais são as coisas que a gente aceita e quais as coisas que a gente passaria mal, porque se for para você trabalhar e ficar doente pelo trabalho, não vale a pena. Então repense quais são os contratos que você tem hoje, quais são os regimes que você escolheu para a sua empresa. Pode ser que o CLT seja a melhor opção para você, de acordo com a sua característica. Pode ser que não, pode ser que você se adapte melhor com a pessoa que tem autonomia. O que você não pode é ter uma cabeça CLT, né? E tratar a pessoa como autônomo, ou o inverso, né? O que é muito mais comum. Você tem a pessoa autônoma, né? Mas quer fazer dela um CLT, quer mandar, quer exigir, quer cobrar, quer dizer se o serviço está certo, se está errado, e nada disso é possível. Eles são donos da técnica e para eles também. Você lembra que eu falei que tem uma pessoa que me procura e que o sonho da vida dela é ter carteira assinada? Só que se eu não vou trabalhar nesse formato e não trabalho, para que eu vou pegar a pessoa num formato que eu trabalho, se o desejo dela, a cabeça dela está sempre funcionando como CLT? Pode ser que em algum momento exista um conflito, porque as mentes não estão claras. Então, para que você tenha uma pessoa na sua equipe que venha integrar o seu quadro, não importa qual seja a escolha, não tem certo e não tem errado, mas os dois lados têm que ter entendimento das regras, tanto de CLT quanto de autonomia. Então, tem que entender a consolidação das leis trabalhistas, né, como funciona o registro em carteira, quais são os percentuais pagos para esses profissionais. E, em contrapartida, se tem autonomia, você tem que conhecer muito a regra do MEI, o que pode e o que não pode,
para que lá na frente você não tenha nenhum problema. E acredite, não é só o mercado, não vá só pelo mercado. Se entenda como pessoa, saiba como você funciona para saber que tamanho de sapo você vai engolir, tá bom? Eu espero ter esclarecido suas dúvidas com relação a isso e a gente vai se encontrar num próximo encontro, tá bem?